estão ouvindo bem aí atrás? Muito bem. Hoje é um dia muito especial para todos nós, não por um motivo comum, mas porque é mais um dia para o chamamento para a nossa observação a fatos que se passam à nossa frente todos os dias, ou nas notícias, ou na via pública, ou dentro de nosso lar, ou próximo a ele. O nosso tema, Amarás teu Deus, tem muito mais a ver com o que nós realmente acreditamos dele do que o costume que nós temos nas nossas palavras de costumarmos a pedir ou a desejar que ele nos abençoe. E assim, que o nosso estudo de hoje, que a nossa exposição, seja feita com esse mesmo intuito, que todos nós possamos estar emanados na mesma intenção da espiritualidade, nesse chamamento, para que nós possamos compreender mais o que deve significar, um pouco mais, aliás, do que deve significar essa frase, amarás teu Deus, para que nós possamos fazer um pouco mais, porque a terra está se extinguindo, o tempo que nós aqui na terra temos para transformá-la em algo melhor, para que não haja uma intervenção mais severa, para que não haja uma intervenção mais brusca, assim como nós deixamos de cumprir a nossa parte nos quesitos da nossa alimentação ou tratamento de nossa saúde. E quanto mais velhos ou jovens mesmos, estamos acometidos de determinada enfermidade que precisamos, para sobreviver, de uma intervenção médica urgente ou emergente. Então, que possamos compreender um pouco mais sobre isso, na noite de hoje, eu trouxe 2 vídeos que nós passaremos durante a nossa exposição. Desde o começo, nós passamos por muitas tribulações, ainda como seres nômades, vivendo apenas para a sobrevivência do organismo físico. Criamos a nossa prole, mas pouco importávamos com as coisas que aconteciam à nossa volta. Ou seja, de nada sabíamos, de nada achávamos que tínhamos outras necessidades, a não ser sobrevivência. E assim, acabamos por formar as nossas proles, das proles formamos as nossas tribos, das tribos brigávamos uns com os outros em defesa do alimento para a preservação da espécie. Até que de repente, em determinado momento da nossa existência, começamos a perder coisas e do qual nós achávamos que tinham todo o controle sobre elas. As forças da natureza, as intempéries comuns que aconteciam na vida, as enfermidades pertinazes, mesmo naquelas épocas distantes e remotas já, os ataques da própria natureza através dos animais a todos nós, e não compreendíamos por causa dessas coisas que nos aconteciam. Até que, pelo conhecimento da doutrina espírita, hoje nós sabemos exatamente, não só da doutrina espírita, porque a doutrina espírita vem apenas colocar para nós tudo aquilo que nós adulteramos durante toda a nossa existência. Tudo aquilo que já existia anteriormente a respeito dos fatores reencarnacionistas, e isso tudo nós já sabíamos. Isso não é novo, isso não é da época de Kardec para cá. Jesus havia nos dito certa vez de que não nos deixariam órfãos, e que enviaria um Consolador prometido. O que pode nos consolar mais do que saber que não existe pena eterna? O que pode nos consolar mais do que saber que nós teremos sempre uma nova oportunidade? O que pode nos consolar mais do que nós sabermos que o mal não é aquilo que eu recebo, o mal é aquilo que eu posso fazer? E que mais consola a todos nós, sabemos que nós não somos castigados, que nós não somos punidos pelos erros que nós cometemos.
que nós apenas, pela lei divina, pela sabedoria, deixe aqueles que nós não tínhamos contato, que não sabíamos se ter controle sobre isso, até que há o fator reencarnacionista, onde outros seres vieram até nós e puderam nos dizer que existia um Deus. Sabemos que entre essas criaturas antigas, que precisaram da presença de alguém para lhes dizer que existia Deus, porque viria do céu, existe uma distância e muitos fatos que não vamos levantar aqui. Apenas vamos falar a questão do Criador. Então sabemos que toda essa força divina que veio e nos auxiliar durante todo esse tempo, passamos a admirar e saber que não tínhamos controle sobre determinadas forças da natureza, que até então achávamos que aquelas coisas que aconteciam era por causa dos nossos erros, e os nossos erros teriam que ser punidos por deuses infernais. Fizemos muitos sacrifícios de inocentes, de virgens, de crianças, de velhos, de novos, de adultos, para aplacar a fúria de deuses infernais, que nada mais eram do que esses mesmos espíritos que muitas vezes estavam perdidos dentro da própria ignorância, para que se fizesse necessária a nossa expiação. Expiar é aquilo que nós não podemos modificar. Expiar é aquilo que nós precisamos vivenciar, quer queiramos, quer não queiramos. Podemos chamar de expiação a misericórdia divina. Como uma criança teimosa que insiste em não querer ficar no castigo que nós damos a ela, como uma criança teimosa que insiste em permanecer no erro, e nós damos uma chinelada nela, não para maltratá-la, mas para que ela saiba que ela não é dona totalmente de sua vontade e que seus direitos terminam aonde começa o direito dos outros. E o nosso direito de vida está em razão do mesmo direito dos nossos semelhantes que estão fora. Então foram muitos e muitos anos se passando e nós fomos criando vários segmentos religiosos, adorando deuses e mais deuses, estátuas, animais, plantas, florestas, nuvens, céus, sóis. Até que hoje nós estamos com a consciência muito mais aberta, ainda sequiosos, ainda desejosos de nos alimentarmos de coisas materiais. Sabemos que nada disso, no nosso íntimo, nada disso não nos satisfaz. Podemos ter todo o dinheiro do mundo, sermos as pessoas mais ricas do mundo, que não podemos curar as doenças físicas que existem em nós, para atingirmos a felicidade tão passageira que é a vida terrena. Não podemos, com qualquer dinheiro que tenhamos, qualquer poder ou sedução que tenhamos, prolongar a vida em um microsegundo que seja. Não conseguiremos isso. Então não temos o domínio. E por isso sofremos e desejamos saber, então, a este que tanto nos acompanha, a esse que tanto nós sabemos que não temos controle sobre ele, caímos de joelhos e fazemos nossas petições materialistas, desejosos de que eu não posso morrer agora, porque eu tenho meus filhos para criar, Senhor. Os filhos não são nossos. Antes de nós sofrermos, essa força suprema que exatamente na doutrina espírita codificada por Allan Kardec através dos médiuns e pela espiritualidade maior, nos esclarece que não há outra definição para Deus. A nossa capacidade intelectual, intelecto, moral não consegue assimilar nada além de que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. A nossa mente não consegue alcançar isso, mas a nossa inteligência consegue compreender que não pode ser de outra forma. Mas nós não penetramos nesse mundo aí porque enlouqueceríamos. Deixemos que as coisas cheguem a seu tempo, a seu termo, à maneira que ela deve ser colocada para nós. Então os fatos estão colocando e nós não conseguimos compreender como acreditar em Deus, uma vez que eu vejo crianças sendo assassinadas, estupradas, pessoas morrendo, pessoas sofrendo guerras e mais guerras uma após a outra, e nós não compreendemos aonde está Deus.
é o fim do mundo. Por que dizemos que é o fim do mundo? Porque não buscamos compreender Deus, a não ser que Ele satisfaça justamente essas nossas necessidades, desse conhecimento, de saber por que Deus permite a guerra. Não, Deus não permite a guerra. A guerra é produto do homem. Ora, se você tem seu filho e você não permite que ele, engatinhando, vá até a tomada, puxar o filho e vai levar um choque, você puxa ele, você deixa ele engatinhar até onde você permite que ele vá. Ele vai engatinhando até a toalha da mesa e tem um jarro enorme com a planta que se ele puxar vai cair. Ele vai lá meter a mão e você vai e tira dali e coloca em outra direção. A mesma coisa acontece conosco. O livre-arbítrio é proporcional à evolução intelecto-moral de cada um de nós. Nós fazemos aquilo, nós temos o direito de pensar, mas realizar o que nós pensamos está a uma distância muito grande, porque está o direito de outrem, está a lei de ação e reação, e em que ponto que você está, ou que nós estamos, em conglomerado, não só individualmente, como em grupos familiares, como em grupos de bairros, em cidades, em estados, em países e assim sucessivamente. Não temos o controle de tudo, somos controlados ainda. Até um dia, nessa escala ascensional, chegarmos ao ponto, a essa altitude de um Jesus, que ainda hoje, embora passado tanto tempo, tantos milhares de anos, ainda confundimos Deus com Jesus, como se Jesus fosse louco. Para quem ele orava no Monte das Oliveiras? Pai, afasta de mim esse cálice. Ele falava com ele mesmo, que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O que é Deus? O que é Pai? O que é Filho? O que é o Espírito Santo? Dentro dos estudos nossos, logicamente que o que nós colocamos como doutrina espírita não vem a ser de modo nenhum e nem poderia ser, algo, o suprassumo das religiões. Doutrina espírita, eu particularmente não a tenho como uma religião. Não somos presos a dogmas e nem podemos colocar dogmas na doutrina espírita. O que nós temos é uma filosofia de vida comportamental, onde nós temos várias e várias informações para que o nosso comportamento social seja um comportamento condizente a toda a ética e a toda a compreensão daquilo que Jesus nos trouxe. Jesus não tinha religião. Por que nós temos religião? Significa religião, na língua antiga, vem do grego religares, que significa religação. Nascemos todos simples e ignorantes, chegando a um ponto onde o adiantamento intelecto e moral chegou a um ponto que nós precisávamos retornar a essa entidade espiritual, se assim podemos dizer, vamos pensar dessa forma, assim, a essa inteligência, para que nós pudéssemos compreender o que se nos acontece. Porque do contrário, estamos cegos, guiando cegos, e ainda somos. Porque sabemos dos fatores reencarnacionistas, conhecemos e ainda fazemos prece e tratamos o espírito que habitou na terra como Maria, ainda tratamos como se fosse uma mulher, e não é uma mulher. Maria, mãe de Jesus, é justamente quando essa entidade elevada veio à terra e através de Maria nos fez compreender outras coisas a respeito do que é o amor, do que é a dedicação, do que é a resignação. Mas como espíritas sabemos que quando oramos a Maria, estamos orando a um espírito elevado, a um espírito de uma elevação bem mais superior à nossa, mas que quando esteve aqui habitou Maria, que hoje não é mais Maria. Mas segundo as nossas necessidades podemos orar, segundo o nosso entendimento, que ainda assim seremos atendidos. Então quando nós dissermos a alguém, olha, eu desejo que Deus lhe abençoe, mas os nossos filhos chegam para nós e pedem, benção pai, benção mãe. Quanto tempo você não falou isso para alguém? Alguém lembra, benção avó, tá? Deus te abençoe, meu filho, Nós pedimos bênção aos nossos avós, aos nossos pais. E hoje nós pedimos que Deus abençoe, quando nós podemos abençoar as pessoas. Mas nos achamos o quê? Que nós não temos condições disso? Temos toda a condição de abençoar alguém, porque a nossa prece em direção a alguém é justamente as bênçãos que estamos dando para esse alguém.
É muito comovente quando nós olhamos a simplicidade de algumas pessoas na via pública, em que vemos a sua simplicidade, não só pela prova que passam ali, ou a expiação na mendicância, como muitos de nós são forçados a entrar nas condições, se humilharem, ou entre aspas, se humilharem, se colocarem no ponto onde a maioria de nós que está na condução, ouvindo alguém falar a respeito da sua necessidade, que precisa, quer seja um cego, um mendigo, quem quer que seja, e sempre passa por nós aquele pensamento: será que é cego mesmo? Será que é pobre mesmo? Não está fazendo esse trabalho apenas porque é falta de querer arranjar um trabalho? Nós somos assim. Nós somos esses críticos. Eu dou o pão com manteiga, mas eu não dou dinheiro, porque eu dando dinheiro, eu sei que ele vai sair e vai comprar cachaça. Eu sei. Quando a gente não sabe, quando ele toma uma cachaça, a quantidade de calorias ali existente o mantém por mais fortalecido, mais tempo que um pão com manteiga que ele vai comer. Nós temos essa visão crítica. E hoje, dotados de um conhecimento maior, não só pela exposição da doutrina espírita, mas como de outros segmentos religiosos que já passamos por eles e outros que vemos, estamos ainda vendendo o amor de Deus. Estamos vendendo peças, chaveiros, com tijolinho por 100, 120 reais, 100, 200 reais, 500 reais, porque é ungido e a sua vida vai se alavancar com aquilo. Estão vendendo as benfeitorias de Deus, que nós dizemos amar, vassouras, para você varrer a sua casa todos os dias, para que todo o mal saia da sua casa, não da sua mente, da sua casa, porque permanece em nós. Somos todos ludibriados por essa pleiade de espíritos que vem dentro de todos os segmentos religiosos, inclusive na doutrina espírita também, onde o orgulho, onde quem tiver a oportunidade de ler um livro que se chama Aconteceu na Casa Espírita, você não fica esclarecido. E acontece, porque acontece em nós. Essa semana aconteceu desde a semana passada, aconteceu por causa daquele ataque terrorista à França. Muitos colocaram a bandeira da França lá para compartilhar e se compadecer junto com eles. Muito bonito, honroso. Muito nós temos também os nossos problemas aqui. Mas parece que isso nos vai dar algum status. Não vai dar nada. O efeito é reverso. Não vai surtir o efeito, porque não é nós fazermos isso que vai auxiliar a França a melhorar-se. Não é colocando também a bandeira de Mariana que nós vamos auxiliar Mariana. É abençoando, a França é abençoando Mariana, é abençoando os muçulmanos, é abençoando os protestantes, é abençoando todos os locais onde existe guerra, miséria, pobreza. O nosso tema de hoje é amar o teu Deus. Quando dotado de um conhecimento, quando Jesus estava entre os fariseus, os saduceus eram aqueles que, para eles, o necessário era aquilo que você faria externamente. O que era internamente não importava, ninguém precisava saber. Mas eles viviam da necessidade das satisfações físicas e adoravam a Deus a si mesmo. Então eles perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o primeiro mandamento? O que Jesus diz? Amar ao teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. E estamos nós fazendo o quê? Condenando religiões e pregando o mesmo amor de Jesus? Nós, como espíritas, estamos discutindo com protestantes, discutindo com católicos, discutindo com qualquer que seja. Não podemos fazer isso. Estamos agindo ao contrário do que Jesus fez. Nós precisamos apenas nos silenciar e darmos o exemplo, porque nós estamos dessa forma amando o nosso Deus, que é o mesmo de todos, mas aquele que você acredita, esse é o seu, é o teu Deus. Então você precisa amá-lo de todo o seu entendimento, você precisa fazer o seu sacrifício por ele, você precisa fazer mais de você por ele, de acordo com aquilo que você é capaz de compreender.
mas não pode condenar o outro por não compreender aquilo que você compreende. Quem atacou a França não foram aqueles seguidores de outro sistema religioso. Quem atacou a França foi justamente o governo francês, que vendeu a arma para manter a guerra na Síria contra esses povos. E eles, sabedores disso, vieram mesmo com um embargo internacional. E aí, o que eles fizeram? Atacaram a França. Era o tal do chumbo trocado, um dói. Claro que dói. E nós fazemos as coisas sem saber da lei de causa e efeito, que Deus permite que tudo aconteça para que nós nos unamos, para que possamos evitar isso. E nós estamos fazendo justamente ao contrário. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo é nós não orarmos só pelos nossos, com exemplos que Jesus nos trouxe, nos disse: se orardes simplesmente para os seus, que diferença tem dos homens de má vida que oram somente para os seus? Se dardes somente aos que vos pertencem, aqueles que lhes são caros, que diferença tem das pessoas de má vida que também só dão àqueles que lhes são interessantes para obterem algo em troca? Todos nós, eu e vocês, e muitos dos irmãos espirituais que estão aqui nos assistindo, sabem que muito temos que caminhar ainda. Ainda falta, mas as nossas preces matinais, ou, como diz Gandhi, a porta que abre o amanhecer e a noite é aquela que fecha para a noite. Nós não podemos deixar de incluir todos esses. Sabemos que existe o mundo infernal, regiões, dimensões que são plasmadas por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, que só existe um umbral em torno da Terra porque este pensamento nosso, do ser humano, nós hoje na Terra, é um pensamento vil. Nós pensamos mal, agimos mal, desejamos mal. Quando alguém comete um assassinato, um latrocínio, um estupro, alguma coisa, o nosso primeiro pensamento não é de piedade, é de ódio. O que nós queremos, se nós tivéssemos o poder de fulminar aquela criatura, fulminaríamos na hora. Porque achamos que isso é justo. Diz: meu Deus é grande, Ele há de fazer cumprir isso. Eu tenho muita fé em Deus. Mas fulano vai pagar. Que fé é essa? Não existe fé nenhuma nisso. Existe crendice. Não é como dizer, quem disse que isso é fé? É crendice, acreditando que é pela imposição das palavras que as coisas vão se fazer, é pelos nossos atos, é pelas coisas que nós desejamos ao semelhante, é aquilo que mora dentro de nós, que nós não modificamos da noite para o dia. Não é vindo ao centro, não é de caindo de joelhos nos altares, não é chorando dentro de casa pela alma daqueles que partiram que nós vamos ser ouvidos, é pela vibração do nosso coração com relação àquilo que nós professamos nos nossos lábios. Porque senão o mudo, o surdo, não teria o menor direito. Aquilo, como Jesus disse certa vez a um jovem, que ele disse: mas nós não somos cegos. Ele disse: justamente, se fossem cegos não teríeis pecado, porque nós não veríamos os males do mundo. Mas como nós vemos, nós formulamos pensamentos e atitudes, e os nossos pensamentos vibram, e aí nós passamos o nosso pensamento a outro, nós o contaminamos e esse contamina o outro, como a mídia hoje. Existem as boas coisas e existem as más coisas. O que nós precisamos é esse filtro, porque nós estamos no processo de amarás teu Deus. E se eu acredito em Jesus, é por que é que eu acredito? Temos que questionar tudo, temos que meditar sobre tudo que acontece à nossa frente, porque não temos controle sobre todas as nossas atitudes. Somos muito mais controlados pela espiritualidade positiva e a negativa do que imaginamos. Está lá no livro dos Espíritos. A espiritualidade tem controle sobre nós muito mais do que imaginais, pois são eles que nos dirigem. Muitos pensamentos que temos, pensamos: eu vou fazer isso, estão sendo controlados porque nós não meditamos, nós não oramos e não vigiamos. Assim acontece comigo e com vocês. Amar a Deus é muito mais
do que simplesmente desejar ao outro que Deus lhe abençoe. Não, eu lhe abençoo, desejo a você que você seja muito feliz. Mas e essa pessoa não está com você, você não a conquistou? Era alguém que estava com você, que conviveu e resolveu deixar você. Que você seja feliz. Eu desejo que você seja feliz porque eu te amo. E o amor que eu tenho a você é porque eu quero que você seja bem. Ainda que não seja junto comigo, porque o nosso caminhar não é esse homem e mulher, é espírito e espírito. A nossa fase de homens e mulheres são fases para que nós possamos adquirir mansuetude das nossas ações com as energias, o masculino e o feminino, para que possamos, assim como espíritos desencarnados, depois, com mais necessidade de encarnar, sabemos de qual forma, ou melhor forma, agirmos com os outros irmãos que vão estar sob nosso comando, como Jesus. Que quando Batista, ele diz, dos homens nascidos de mulher, ele é o mais elevado. E quando se referia a ele mesmo, ele dizia, o que dizem, o que pensam a respeito do Filho do Homem? Por que Filho do Homem? Porque Jesus era o resultado de todas as reencarnações humanas. Não havia mais necessidade de reencarnar do homem como humanidade. Era o resultado das reencarnações sucessivas. Ele era a humanidade. O ser propriamente dito, responsável, governador do nosso orbe. E João Batista ainda teve que nascer, ainda teria outras encarnações como um ser nascido através do parto, nascido de mulher, porque ainda teria coisas a expiar. Tanto que a sua morte foi compulsória também, devido às questões sobre a reencarnação, porque nas Escrituras estava dito que Elias teria que vir para prenunciar a vinda do Messias. Elias já estava morto há muitos centenas de anos. Quem é que veio e predisse a vinda do Messias? João Batista. E onde está Elias nessa história? Elias, com a sua mediunidade, combustível de combustão, ele desafiou o Deus Baal e seus adoradores e conseguiu lá, pela sua mediunidade, atear fogo. E ele, como venceu, e todos tiveram que segui-lo, ele mandou decapitar todos os adoradores do Deus Baal. Havia necessidade disso? Não, foi uma decisão própria de Elias. E mais tarde, como João Batista, qual foi a pena de João Batista? Foi decapitado. Lei de ação e reação. Então, quem tinha que prever a vinda do Messias, predizer a vinda do Messias, mas não era Elias? Sim, Elias, reencarnado como João Batista, porque as Escrituras não erravam. Está aí ação e reação e muitas outras coisas. Quando Nicodemos pergunta a Jesus, como que eu posso renascer de novo, se eu já estou grande, minha mãe velha? Renascer da água, do corpo e do Espírito, como entendemos hoje. Como o Espírito pode colher noção de tamanho, de peso, tudo é proporcional à dimensão que nós estamos vivendo. Não existe tamanho no universo. Nós não vamos entrar nesse campo, porque senão alguém vai ficar tonto aqui, a dor de cabeça, cabeção vai explodir. Mas nós, o que determina o começo de uma coisa é o fim de outra, o que determina o fim de uma coisa é o começo de outra. Amarás teu Deus tem muito mais a ver para nós aqui neste momento com as nossas atitudes morais, com aquilo que nós professamos todos os dias sobre amar a Deus. Eu vou mostrar um dos vídeos para vocês. São imagens fortes, mas o objetivo é esse mesmo, é que tenhamos a observação. Depois do vídeo eu falarei mais para vocês.
forte as imagens. Certo? Isso não é passado, isso é presente. Se fôssemos colocar outras coisas do passado, não haveria tempo, seria mais de anos e anos aqui fazendo uma exposição, assistindo um filme só das nossas diatribes, das nossas delinquências. Quem é o responsável, quem são os responsáveis por essas coisas acontecerem? Vocês e eu, nós temos uma casa. Tudo que acontece nessa casa é problema nosso. Nós moramos ali. Nós vivemos dentro daquela casa com todas as pessoas que estão à nossa volta, ou ainda que estejamos sozinhos em casa. Todo o ambiente é problema nosso. O lar do nosso crescimento hoje é o planeta Terra. A cada dia, a cada hora, a cada segundo que nós temos de vida. A cada vez que nós dormimos e quando acordamos, abrimos os olhos e vimos que estamos ainda em nosso quarto, sem dormir na sala depois da festa também. Quando acordamos e vimos que estamos ali. Por que temos tantas manhãs? Se hoje ao deitar não sabemos se vamos acordar. Mas quando acordamos vimos que estamos ali ainda. É porque esse quadro aí, esses quadros, nós podemos mudar esse quadro. Mas como que eu vou mudar isso lá do outro lado? O poder do acreditar, o poder da fé, o poder de orar, o poder que esse desejo de deixar de pensar em nós mesmos, porque há alguém que pensa em nós, está em nós, nos auxiliando todos os dias e nos dando todos os dias uma nova oportunidade para nos refazermos, ou que nós fazermos de novo e nós esquecemos, todos nós, eu, vocês, e nós comemos com pressa sem agradecer o alimento, nós desperdiçamos o alimento, nós desejamos coisas relacionadas à nossa vaidade, aos nossos excessos, porque isso faz bem. Se lhe faz bem, faça. Não é não permitido, não é não permitido fazer isso, é permitido que se faça isso. Mas a lei de ação e reação, que é a lei mais justa, para cada ação uma reação de igual intensidade e proporção. Então, quando vem de encontro a nós, não temos nada do que nos reclamar. Não temos nada do que dizer que eu não sabia. Eu não tenho nada nem como dizer que eu não participei de nada disso. É o mundo que nós vivemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e veis o segundo, disse Jesus, e o próximo como a ti mesmo, porque não podes amar a Deus sem amar ao próximo, e não podes amar ao próximo se não amas a Deus. E Gandhi diz: aquele que deseja vivenciar o eminente espírito de verdade não pode ficar omisso a nenhum fato da natureza, tem que amar a todas e a mais ínfima das criaturas, e o homem que a isto almeja não pode ficar omisso. Daí a minha preferência pela política. E quem acha que a religião nada tem a ver com a política, não sabe o que é religião. Não é lei de adoração, não é puxando o saco de Jesus, como nós vemos, não é criando formas de orar, cânticos que nós vamos fazer. O Haribol significa cantemos ao Senhor ou à divindade. Mas cantemos com o quê? Olhemos, porque o cântico é algo de felicidade, o canto é algo que nós fazemos com o nosso coração. Então o que nós vamos fazer com relação a isso? As nossas preces vão modificar a condição deles? Não. Mas vai modificar a nossa, porque o mundo que nós vivemos é proporcional ao nosso estado. Eu preciso mudar o meu estado para que eu mude a condição do mundo, para que pessoas pensem melhor. Eu não mudo ninguém, eu só mudo a mim. Mudando a mim, outros vão me seguir. Outros me seguindo, vendo a minha felicidade, o meu entendimento, vão procurar fazer o mesmo. Pessoas melhores estarão entre nós, e a terra passará de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Provas e expiações porque ainda existe mais mal do que bem.
mundo de regeneração, o bem estará sobrepujando o mal, ou seja, extirpando este mal, mas não com violência, como nós vimos e vimos resultados de assassinatos, de apartheids e fome e miséria, enquanto outros estão numa opulência que não foi colocada aí. Os nossos risos, enquanto nós estivermos dando gargalhadas, sabemos que não temos o controle emocional. Não ouvimos nunca dizer que Jesus gargalhava, ele sorria. E se Jesus sorria, porque era o controle sobre as emoções. Mas estamos caminhando. Agora, orar pelos semelhantes, modificar a nossa atitude, procurar meditar a respeito, ante um fato qualquer que seja, que tenhamos piedade para aqueles que estão fazendo mal. Porque piedade é nós apenarmos por alguém, é sentirmos por ele aquilo que sabemos, nós ainda espíritos que sabemos disso, que essas pessoas terão que vivenciar tudo aquilo que estão fazendo. Isso é justo. Esses que estão passando por isso, fizeram por onde passar por isso. Então, mas muitos são provas. E a vida deles, sabe-se lá como e o que levou-os a isso, a ter que passar por essa expiação dolorosa. E o que cabe a nós? Amar o nosso Deus. Que Deus que eu acredito? Qual é o Deus que me chama a atenção? Quando o amor chega até a mim, me mostrando isso, é um amor pedindo que eu me faça presente. Temos atitudes todos os dias, eu e vocês, que não são dignas, muitas vezes, de um pensamento das palavras que a espiritualidade nos coloca para serem ditas. Mas nós temos que lutar contra esse homem velho e pequeno que existe dentro de nós. Precisamos ser alguém diferente, muito diferente daquilo que estamos fazendo. O cumprimentar alguém, né? No seu bom dia, no seu boa tarde, no seu boa noite. Querer ouvir alguém, ainda que seja aquele comentário de um amigo que está com problemas emocionais. A gente prefere bater com o dedinho da perna no móvel de casa do que ouvir o semelhante. O que a gente precisa? De observação, de saber que amar alguém não quer dizer você ter a posse daquele alguém junto de você. Quer dizer muito mais do que isso, quer dizer você ser livre e não algemado a alguém, mesmo porque ninguém estará algemado a ninguém no futuro. Os espíritos se aproximam uns dos outros por afinidades de sentimentos, não por desejos sexuais, não por posições sociais, não por política ou politicagem, não pela beleza, não pela comida, não pelo poder, mas pelo objetivo que se encerra essa sensação, quando você chega perto de alguém, que você se sente bem com aquele alguém. Por isso Jesus disse, se fosse cego não teríeis pecado. Como o cego vai definir alguém que seja feio? Foi dito aqui outras vezes, de que nós comumente, quando nos aproximamos de alguém, nós vemos do que estamos ouvindo, nós ouvimos do que estamos vendo, porque nos interessa, né? Agora, quando nós deveríamos ouvir daquilo que estamos vendo, daríamos muito mais valor e saberíamos se o belo é realmente belo ou se o belo é feio. Saberíamos se o feio é belo ou se o feio é realmente feio, pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Mas como desejamos tudo ainda, apegados a coisas materiais, materialistas que somos, nós queremos aqui, o agora, o presente, como filho próprio. Depois que todas as forças físicas se esvaem, o que nós desejamos? Voltar para casa, compreender Deus, querer saber, amar o seu Deus. Aí começamos a condenar todos que estão no caminho ainda para chegar onde nós chegamos. Essa próxima colocação, esse novo vídeo agora, fala justamente desse chamamento. Isso é do livro O Profeta, de Khalil Gibran, para que nós meditemos a respeito dele, para que nós pensemos exatamente se nós já fomos chamados pelo amor ou não. Aquilo que ele faz conosco não é aquilo que nós pensamos que o amor seja. Quando o amor o chamar, seguindo, embora seus
caminhos sejam agrestes e escarpados. Quando Ele vos envolver com suas asas, cedei. Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. Quando Ele vos falar, acreditai nele. Embora a sua voz possa despedaçar vossos sonhos no vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim Ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa glória. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam no sol, assim também desce até vossas raízes e sacode no seu meio da terra. Como feixe de trigo, Ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das pares. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então Ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma num místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós para que conheçais os segredos de vossos corações. E com esse conhecimento vos convertais num místico do banquete divino. Todavia, se o vosso temor procurardes somente a paz do mundo e o gozo do mundo, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do mundo, para entrar no mundo sem estações, onde viveis, mas não todos os vossos filhos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá, se não de si próprio, nada recebe, se não de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir. Pois o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. Não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará Ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão de atingir a sua plenitude. Se contudo amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos. De vos diluirdes no amor e seres como um riacho que canta sua melodia para a noite. De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada. De ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor. De sangrardes de boa vontade e com alegria. De acordardes na aurora com o coração amado e agradecerdes por um novo dia de amor. De descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor. De voltardes para casa à noite com gratidão. De adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado e nos lábios uma canção de bem-aventurança. É isso. Que nós possamos compreender que amar não é simplesmente questões físicas. Amar é muito mais do que isso. Que toda situação anterior a atenção para que nós tomemos as nossas atitudes a respeito, porque Deus está em nós. Precisamos estar dentro do seu coração também para fazer a nossa parte. Muitos cairemos, muito cairemos ainda. Tropeçaremos muitas vezes nos nossos desejos, nos nossos anseios, nas nossas delinquências. Que somos espíritos ainda estáveis de adiantamento, mas já conseguimos ser muito melhores do que fomos. E que essa semana seja uma semana totalmente de muita meditação e oração ao nosso orbe, que nós temos um tempo muito curto para a mudança, para o mundo de regeneração. E poucos de nós estará aqui
como as predições de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão justiçados. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Estamos muito longe do puro de coração. Estamos muito longe ainda daqueles que herdarão a terra, mas a nossa fome e sede de justiça começa dentro de nós. Que nossas orações sejam destinadas todos os dias também àqueles que nós trazemos tanta diferença, porque os amados do coração já estão lá instintivamente. Quem necessita são os outros. Que tenhamos uma excelente semana e que nós saibamos amar o nosso Deus.